Olá, povo de Deus. Aqui é o Levi da Igor Júnior e eu estou aqui hoje para contar um pouco do meu testemunho para vocês. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que tudo que eu estou fazendo no meu canal é para a honra e para a glória de Jesus. E algumas pessoas me pediram para eu poder colocar e falar um pouco do meu testemunho para que possam vir alcançar vidas e pessoas que também passou pela mesma situação que eu está passando. Primeiramente, meu nome é Igor Júnior e eu tenho 24 anos, né? Moro em Betim, sou natural de Minas. Sempre obedeci minha mãe, né? No tempo que antes de eu entrar na adolescência, mas quando eu comecei a entrar na adolescência, eu comecei a ficar um garoto rebelde, me tornei um garoto muito rebelde e não comecei mais a obedecer a minha mãe, comecei a viver uma vida desregrada, mesmo de menor, comecei a viver uma vida desregrada, viver uma vida que não agradava a Deus, que não agradava a minha família nem a minha mãe. E eu saía tarde da noite, né, sem a minha mãe saber, com a minha mãe preocupada, saía, ficava, ia para festa. Desde muito novo comecei a frequentar festas, bares, casas noturnas, né? Com 15 anos eu conheci a maconha e quando eu conheci a maconha, eu comecei a cair, enfiei de cara, enfiei de ponta. Falei comigo mesmo, isso que eu quero pra mim, é isso mesmo, isso vai fazer bem pra mim, isso vai ser ótimo pra mim, isso me deixa zen. E fui nessa ilusão e tudo mais. E comecei a usar maconha. Aos 17 anos eu conheci a cocaína, né? Eu já trabalhava, comecei a trabalhar com os 16 anos. Após eu começar a trabalhar no meu primeiro emprego, eu comecei a gastar o meu dinheiro com cocaína. Muitas vezes na minha casa faltava um feijão, minha casa faltava um arroz. Às vezes morava eu e minha mãe na época e muitas das vezes eu via minha mãe com fome ou a minha mãe querendo comer alguma coisa e eu com dinheiro e eu gastava tudo com droga, né? Quando minha mãe ia receber, eu ia junto com ela, né? E eu cheguei também a furtar dos meus familiares, furtar da minha própria mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs, né? E quando eu fiz 19 anos, né, eu decidi ter a minha vida, né? Fui morar só, morei, né? Aí eu enfiei a cabeça mais ainda, minha vida foi totalmente para as drogas. Eu comecei a viver em torno de droga. Eu acordava querendo droga, dormia querendo. Quando eu fiz 20 anos, eu decidi voltar para a casa da minha mãe, porque eu vivia uma vida triste, num bairro que eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha ninguém como base, ninguém para conversar. Eu desenvolvi um quadro de depressão, né? E aquilo ali, a minha forma de saída, de escapatória era a droga. Sempre. Sabe, brigava com todo mundo, xingava todo mundo. Já não tinha mais contato com minha família. A opinião dos outros era o que baseava a minha vida, o que os outros falavam, faz isso, segue isso. Eu já cheguei a mudar de igreja umas 7 vezes, porque as pessoas falavam, vai nessa igreja porque é boa, vai nessa igreja que você vai mudar, vai nessa igreja que isso. E para eu entender o propósito que Deus tinha na minha vida, que quem precisava de mudar era eu tomar uma atitude, era eu demorei muito. E eu voltei para minha casa e o relacionamento com os meus familiares começou a ficar pesado, porque eu só queria saber de droga. Mesmo na casa da minha mãe, eu me tornei uma pessoa instável, uma pessoa que só queria saber de droga, uma pessoa que só queria beber, que só queria sair, que só queria curtir o mundo. Eu me tornei essa pessoa, né? Uma pessoa que vivia uma vida desregrada. Aos 22 anos eu conheci o crack. E quando eu conheci o crack, irmãos, eu ainda trabalhava, né? Eu ainda ficava em casa com a família de vez em quando, vivia uma vida desregrada, mas eu nunca perdia totalmente o controle. Porém, eu conheci o crack, eu comecei a faltar de serviço,
né? Comecei a não conversar mais com ninguém, comecei a ficar 1 dia, 2 dias na rua, comecei a passar a noite no meio do mato, comecei a passar a noite no meio de lugares. Deus não estava ali, que Deus não agradava, que eu sabia que era a tristeza de Deus estar naqueles lugares, mas eu queria estar ali pelo êxtase de estar lá, de ter liberdade, de estar com pessoas que também usavam. Eu queria estar ali e aos poucos as pessoas da minha família foram distanciando de mim, até que um dia eu comecei a chegar num ponto que eu viciei totalmente no crack. E quando eu cheguei, eu comecei a entrar nesse ponto, eu fumava na frente da minha família, eu usava em qualquer lugar, comecei a vender as minhas coisas, vendi todas as minhas coisas, vendi o quarto quase todo, vendi muitas coisas, irmãos. Comecei a pegar dinheiro da minha irmã, da minha família, apesar deles sempre me ajudarem, deles sempre estarem comigo, comecei a pegar pesado, sabe? Comecei a dormir 1, 2, 3, uma semana na rua. Fui morar com uma irmã minha. Não deu certo, porque eu queria viver uma vida desregrada. Eu já estava vendendo tudo e voltei para casa da minha mãe novamente, né? E até que chegou um tempo que a minha irmã virou para mim e falou comigo assim. A minha irmã mais velha falou comigo que eu precisava de internar. Falou comigo, você precisa de internar, eu vou ver se eu arrumo uma clínica para você. Você quer? Eu disse para ela, eu quero. Eu quero porque eu não aguento mais, eu já não estava aguentando mais. E eu fui, né, para a clínica, fui me internar e me internei em 2018. Eu fui para essa internação, disposto a mudar, minha mãe me levou. Quando eu cheguei nessa internação, eu vi que não era nada fácil. Eu vi que eu teria que lutar com os meus paradigmas, eu teria que lutar, né, com os meus gigantes, e eu percebi que a minha luta teria que ser constante. Teria que ser constante porque eu estava praticamente no meio, né, de uma das minhas maiores fraquezas, e eu precisaria lutar tanto por mim, quanto pela minha família, quanto pela minha vida, quanto pelos meus objetivos, porque a minha vida toda ela estava baseada ali e eu precisava dar um salto, eu precisava mudar. Eu mergulhei de cabeça, né? Comecei a fazer o tratamento direitinho, né? Não foi fácil, mas eu fui lutando e quando eu fiz 2 meses e meio eu tive uma discussão, né, naquele lugar, e eu resolvi sair. Eu falei com a minha família, né, falei com a minha mãe, falei que eu não usaria mais drogas, que eu não voltaria mais para essa vida, até que eu fui e tive uma recaída depois que eu tinha passado por essa internação. E eu decepcionei muito minha família, porque estavam todos acreditando em mim. E então eu tive essa recaída e eu recaí pior, porque eu peguei meus treinos, tudo que eu tinha conquistado novamente, né, violão, celular, tudo que eu tinha, tudo, roupas, sapatos, peguei tudo, vendi tudo, joguei tudo pro alto. Foi o meu irmão que arrumou, né, numa empresa que ele trabalhava para mim, e quando ele arrumou para mim nessa empresa, ele, né, foi pelo nome dele, porque ele já tinha alguns anos na empresa e desde aí eu consegui a vaga lá. Quando eu fiz o teste e passei, entrei nessa empresa, eu trabalhei uma semana e na sexta-feira eles, porque ainda não era fechado, então eles pagaram a gente. E eu saí nessa sexta-feira, não voltei mais para casa. No outro dia não consegui trabalhar e resultou que na segunda-feira eles me mandaram embora. E eu cheguei na minha casa muito triste, muito chateado. E falei comigo mesmo que eu não estava aguentando aquilo mais. E ali eu tentei o suicídio, né? Tentei me cortar os meus braços, né? Eu tenho algumas marcas, né? Eu não falo isso, não tenho prazer nenhum de falar isso. Isso é apenas para honra e glória do Senhor. Eu tenho algumas marcas, né? Dos cortes que eu fiz com o gilete, tentando me cortar. E chegou uma hora que eu falei assim, eu vou pedir socorro à minha irmã novamente. E eu pedi socorro à minha irmã novamente, né? A minha irmã mais velha. E ela me ajudou a internar novamente. E eu internei, né? Fiquei mais 2 meses, né? Fui internando com bom
convívio, sabe? Um bom aluno, como um bom interno, fui internado de novo, saí de novo e recaí de novo. Bem, pra ser um pouco, eu recaí mais 5 vezes e cheguei a algumas internações, né? Mais algumas internações, tive mais outras internações e internava, caía, internava, caía, internava, caía. Até que chegou uma hora, chegou um dia que eu virei pra mim mesmo e falei comigo, eu não vou internar mais. Porque sempre quando eu interno não dá certo, eu não consigo mudar, eu não tô conseguindo mudar. E eu recaí, as minhas recaídas foram muitas, minha convivência com os meus familiares foram ficando cada vez mais pior e eu já não tinha conversa mais com a minha mãe, eu já não tinha conversa mais com a minha irmã, com os meus irmãos, porque ninguém me queria por perto. Eu era virei uma pessoa que faz tudo sem pensar, né? Comecei a roubar as coisas dentro de casa, roubar tudo e não tava nem aí mais pra nada. Fazia o que tivesse que fazer na rua, eu fiz, me prostituía, me drogava, qualquer coisa que precisasse de fazer para ter minha droga, de preferência eu fazia, e o crack ele me levou a isso, até que chegou um dia, a partir de hoje eu vou virar mendigo. Eu quero virar mendigo, eu quero entrar nessa vida para eu ver como é que é. Eu não aguento mais ter que voltar para casa, ter aquela dor de voltar para casa, aquela dor de chegar e ter que enfrentar a família. Não, quero viver nessa vida de cabeça e não ter que preocupar com mais nada. Assim eu fiz. E fui, né? Virei mendigo, né? E comecei a traficar drogas, né? Cheguei a roubar, sabe? Cheguei a me prostituir muito, sabe? Por pouca coisa, por nada. Fazia qualquer coisa, eu virei um pedaço de carne andante no mundo. E nisso, eu comecei a ficar perambulando pela rua fora, né? Conversando com quem tinha que conversar, falando quem tinha que falar, fazendo o que tinha que fazer, né? Sabotando quem tinha que sabotar. E nisso eu consegui conversar com um amigo meu que era meu amigo já tinha muito tempo. E teve um dia que eu estava na rua, sujo, triste, né? Virado, que eu ficava acordado 5, 6, 7 dias. Estava na rua virado, estava na rua acabado, sujo, né? Sentado no chão, com uma mochila, né? E uma sacolinha. E chegou um amigo perto de mim, né? Que chama Ramon, que é um anjo que Deus enviou na minha vida, e ele falou para mim assim: Igor, sua família está preocupada com você, sua família está a ponto de receber uma ligação, sua mãe não está dormindo, sua irmã está tendo sonhos, está todo mundo preocupado, está todo mundo em choque, pelo menos vai em casa, dá notícias, fala que você está bem. Sua irmã queria que você internasse mais uma vez. Falei para ele assim: não vou internar de novo não, porque já é mais de 6, 7 internações já e nenhuma delas deu certo, então não vai ser isso que vai dar. Então eu falei com ele: eu só vou lá só para falar que eu tô bem. E cheguei lá, eu não me achava digno nem de entrar na minha casa, de conversar com a minha irmã, de conversar com a minha mãe. Eu não me achava digno. E minha irmã pediu por favor que eu entrasse, né? E eu entrei pra dentro, sentei no murinho ali, com a sacolinha, com a mochila, e falei com ela assim: Flávia, falei pra ela assim: Flavinha, eu não aguento mais, eu não tô aguentando mais, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais porque eu tô sofrendo muito, eu tô sofrendo demais e pra mim chega, ou vocês me ajudam a suicidar, ou vocês fazem alguma coisa, porque eu não tô aguentando mais. E ali eu chorei muito, muito, mas eu chorei muito mesmo. E ali eu falei com Deus, falei: Deus, eu não aguento mais não, me leva. Eu prefiro que o Senhor me leva do que eu ficar desse jeito, matando as pessoas que estão vivas, que me amam. E eu não aguento mais. Então ali eu pedi para Deus que Ele pudesse tomar alguma providência. E, né, ali meu amigo me deixou, a minha irmã ligou para uma missionária chamada Cristina, né? E essa missionária eu já tinha tido contato, eu já tinha sido ajudado, já tinha sido levado para uma das internações por ela antes. E minha irmã ligou para ela, falou para ela o estado que eu estava, e essa missionária, ela foi novamente na minha casa e falou comigo assim: olha, você quer tentar de novo? Você quer, Igor, tentar? Sinceramente, querer eu não quero não, mas eu também não tô aguentando mais essa vida não.
Se Deus realmente tiver alguma coisa na minha vida, Ele vai mudar essa história porque eu não aguento mais. Se Deus realmente tem alguma coisa na minha vida, Ele vai mudar a minha história. Ele vai fazer alguma coisa, porque eu não tenho mais força de mim, eu não tenho mais força, eu não consigo mais. Eu não consigo, eu estou tomado, não aguento mais. Eu usava para viver e vivia para usar. Usava para viver e vivia para usar, então eu não estava aguentando mais. E naquilo ali ela me levou, né, para uma comunidade em Sete Lagoas, né, e nessa comunidade em Sete Lagoas foi a qual o lugar que eu reconheci novamente quem era Deus, o lugar que eu reconheci novamente quem é o Espírito Santo, um lugar que eu tive um encontro novo com o Pai Celestial, com Deus, né, que mudou a minha vida. Foi um lugar que realmente eu lutei, foi um lugar muito distante, né, da onde eu já tinha sido internado, porque eu sempre tinha sido internado perto. Como eu moro em Betim e fui internado em Sete Lagoas, então para mim foi um choque. Eu fui internado num lugar que é só mato e tudo mais, mas foi o lugar que eu encontrei Deus. Deus me levantou novamente. Foi o lugar que Deus falou assim: não, agora eu vou levantar você. Mas para isso eu precisei de entrega, de submissão, precisa ter aceitação, responsabilidade, firmeza de propósito. Eu precisei ter tudo isso. Eu precisei dar tempo ao tempo, igual está escrito em Eclesiastes, que há tempo para tudo. Eu precisei dar tempo ao tempo, e só naquele tempo, internação mesmo, eu comecei a sair para poder louvar em outros lugares, né? Fui convidado para cantar, né, em algumas rádios, e visitei a igreja, conheci pessoas, né, de outras congregações. A paz e o mundo que Deus queria para mim. Comecei a viver a vida que Deus queria para mim. E só assim eu encontrei felicidade. Mas para encontrar a felicidade, falo para vocês, para encontrar o verdadeiro sentido da minha vida, eu precisei me entregar a Deus. Eu precisei realmente me entregar a Ele, eu precisei me submeter a Ele, esperar o tempo dele. Precisei parar de fazer as coisas da forma que eu achava que era certo. Eu parei de acreditar nos meus próprios paradigmas e eu passei a depositar a minha confiança em Deus. E hoje eu posso dizer que eu não vou parar, vou continuar à espera de Deus e a confiar nele. As poucas palavras que eu falei possa abençoar a sua vida. Eu só sou o homem que eu sou hoje porque Deus me libertou, porque Deus me resgatou, mas também porque eu dei o primeiro passo. Se você der o primeiro passo também, Ele pode mudar a sua vida. Ele pode fazer milagre em tua vida. Ele pode suprir as suas necessidades. E Ele pode te levantar, tirar você desse lugar de cova, de morte, para que você realmente habite aonde Ele quer que você habite. Amém? Deus abençoe. Eu carregava o peso do pecado até que Deus